Oi, meu nome é Ana Carolina e eu vou apresentar sobre a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio é uma expressão presente no cotidiano das pessoas. Raramente, num caderno de economia ou num jornal, não menciona o valor do dólar, do euro, da libra em relação ao real, ou a política cambial do governo federal. O que é, então, a taxa de câmbio? É o preço em moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. Ou seja, taxa de câmbio é o valor de uma moeda em relação a outra. O dólar é a moeda de referência no mundo inteiro, seja em transações de mercado financeiro, de comércio entre países ou para o turismo. O dólar ele pode ser o dólar comercial, geralmente usado em transações econômicas de empresas e do governo, importações e exportações, ou o dólar do turismo, que é definido pela casa de câmbio, pelo banco, por pessoas físicas que pretendem viajar e precisam do dinheiro no papel. E eu falei antes que o dólar é referência e é uma moeda forte, mas quando se fala de taxa de câmbio pode ser de uma moeda para outra, como eu falei antes. Então pode ser, por exemplo, o real para o iene, o real para o peso argentino, de uma moeda para outra. E como essa taxa é definida? Principalmente por oferta e demanda. Tem vários fatores, mas oferta e demanda é o principal. Outros fatores podem ser mudanças na taxa de juros, taxa de desemprego, relatórios de inflação, número de produto interno bruto, dados de manufatura e commodities, fatores geopolíticos e econômicos, por exemplo, se um país está instável politicamente ou economicamente, sofreu algum golpe, alguma coisa, a moeda vai sofrer. E também pode ser uma relação entre indústria e a moeda local. Por exemplo, se um país também é muito focado na produção de petróleo e no mundo inteiro, internacionalmente, o preço do petróleo aumenta, a moeda desse país também vai se fortalecer. Para que serve? Eu já falei antes sobre o turismo. Então, se você precisa viajar, você precisa saber a taxa de câmbio para saber trocar a sua moeda, né, moeda nacional, para a moeda desse país que você vai ir. Mas também não é só para isso. A taxa de câmbio pode ser utilizada para diversas outras finalidades, como a paridade de poder de compra, PPC, que é utilizada para avaliar o poder de compra dos países com base em uma mesma moeda. No caso, o dólar internacional que eu já falei antes. Sendo assim, a paridade de poder de compra, o PPC, é mais um instrumento para avaliar o poder de compra de cada país. O regime cambial. O que é o regime cambial? O câmbio fixo é onde o governo que estabelece o valor da moeda e o Banco Central trabalha para manter esse preço, comprando e vendendo dólares por meio de reservas internacionais. Foi usado de 1964 até 1968, durante o golpe militar, no Programa de Ação Econômica do Governo, PAEG, que tinha como objetivos combate à inflação. Em 1986, durante a implantação do Plano Cruzado, onde o câmbio permaneceu fixado entre março e outubro, quando os efeitos do congelamento nas exportações foram muito rigorosos. E de 1994 a 99, durante o Plano Real, para conter a inflação. O câmbio flutuante é o valor de uma moeda, que é determinado pelas ações de compra e venda da moeda. Esse é o modelo aplicado atualmente no Brasil. Ou seja, o valor do dólar é o que determina o valor do real. E quando maior a procura pela moeda americana, maior seu valor em relação à moeda brasileira. No Brasil, atualmente, é câmbio flutuante chamado câmbio flutuante sujo. Por que é chamado flutuação suja? Porque o governo central, o Banco Central, ele interfere na taxa de câmbio. A flutuação suja significa isso, significa intervenção de autoridades monetárias de um país na taxa de câmbio deste, o que faz com que o mercado cambial não seja totalmente livre, ou seja, não é totalmente limpo, por isso que é chamado o câmbio flutuante sujo. Existe o câmbio atrelado também chamado de banda cambial ou deslizante. E esse formato é a junção do câmbio fixo e do câmbio flutuante. Ele funciona da seguinte forma: o Banco Central intervém diariamente no mercado para manter o real dentro do valor estipulado pelo órgão. O Banco Central, então, compra e vende dólares para manter o câmbio no valor do intervalo de variação pelo governo. Qual é a taxa no momento? Primeiro a gente tem que falar sobre o que é compra e venda. Se uma pessoa física deseja comprar moeda estrangeira de alguma instituição,
Autorizado a operar com câmbio, casas de câmbio, banco, etc., a taxa oferecida será a de venda. Na situação contrária, na qual a instituição compra a moeda estrangeira de uma pessoa física, a taxa será de compra. No geral, a taxa de câmbio para venda é sempre mais alta. Ela envolve custos de serviço, segurança, infraestrutura, etc. Aqui eu peguei no Banco Central do Brasil, no site, os dados do dia 1 de fevereiro para 11 de fevereiro em relação ao real para o dólar, do real e dólar. Como a gente pode ver aqui, passou de R$ 5,28 mais ou menos, tanto para o dólar para compra quanto para venda, para R$ 5,19 do dia 1 para o dia 11. Então a gente pode ver que durante esse período o real valorizou um pouco e o dólar desvalorizou um pouco também. Essa é a taxa do dia 11.